então, olhando para isso, eu falo, eu me entusiasmo demais pensando nisso. Eu me rejuvenesço. Minha vida está tendo um ressignificado. Isso faz me lembrar até de Jacó. Jacó estava desanimado, desencorajado, deprimido, pensando até em morrer, porque ele havia perdido o filho que ele amava. E aí, o que aconteceu? A fome levou que os seus filhos fossem para o Egito. E aí, na segunda viagem, eles se encontraram com o irmão. Quer dizer, tinha ressuscitado o irmão. Aí veio falar para o pai, está vivo. Ele não acreditou nos filhos dele que o filho predileto estava vivo. Ele só foi acreditar quando ele viu as carruagens do rei para buscá-lo. É interessante isso. E diz que depois ele viveu 17 anos, vida ressignificada. A gente pode ter uma vida ressignificada quando a gente envolve com missões. É verdade. Isso rejuvenesce. Rejuvenesce. Eu tenho ali um irmão que ele estava com 67 anos trabalhando lá em Fortaleza com os adolescentes. E é raro uma pessoa nessa idade trabalhar com adolescente. E ele chegou a ser vice-presidente do Banco do Nordeste. E eu cheguei e falei para ele, vamos lá ajudar os nossos adolescentes. Ele falou, Davi, eu não gosto do Sudeste, não gosto de lugar que não tem praia. Imagina Fortaleza, aquelas praias lindas, né? E não gosto de lugar frio. Que gente do Nordeste não está acostumado com lugar frio. Sim. Eu falei, vai orar. 3 meses depois ele estava com a gente. 3 meses depois. Aí ele trabalhando ali, ajudando em diversas áreas, treinamento e também na administração. E como ele tinha recursos, também financiava alguns missionários. Quando ele estava com 74 anos, eu falei, seu tempo acabou aqui. Ele olhou para mim e ele tinha uma saúde de ferro e tal. Por que, Davi? Eu falei, está indo uma equipe lá para Nova Zelândia, que eles vão lá para a Ásia, você vai com eles, vai aperfeiçoar o seu inglês. Eu falei, eu vou. E foi, 74 anos. E aí, quando ele voltou, eu falei para ele, depois de 6 meses, eu falei, olha, seu tempo acabou aqui. Ele falou, como? Eu falei, olha, agora você que já sabe inglês, aperfeiçoou o seu inglês, vai visitar os campos. Eu falei, Davi, eu comprei uma passagem daqui 2 meses para ir para Indonésia. Aí eu falei para ele, tá certo. Quando faltava 2 dias, aí eu falei para ele, olha, o nosso líder lá, o jovem, teve problemas. Você vai assumir o trabalho, porque tinha 30 e pouco, tinha até adolescentes estudando lá, numa escola americana, coisa assim. Eu falei, você vai assumir. Ele falou, se tivesse me avisado, eu não teria comprado a passagem. Aí ele foi, assumiu. Depois de 1 ano, ele veio para mim e disse, Davi, deixa eu passar um mês aí com minha mãe, com a minha família, porque minha mãe vai fazer 100 anos. Eu falei, não é todo dia que alguém faz 100 anos. Claro. Aí ele veio, depois com 101, com 102, com 103, com 104. Aí ele falou, vou voltar, eu quero ir para a Malásia e tal, que ele já estava morando na Malásia, dirigindo com 79 anos, o homem viajando lá por aquelas florestas, por aqueles rios lá, acompanhando os missionários. Aí ele falou, eu quero voltar. Eu falei, não, agora você vai escrever o seu livro. E ele escreveu o livro sobre essa experiência dele e como os trabalhadores da última hora. Deus pode usar os aposentados que estão aí pensando em ir para comprar uma chácara, de que o melhor negócio é quando você compra uma chácara e o segundo melhor negócio é quando você vende, né? Então, o pessoal fica aí, poderia estar servindo o Senhor nas nações e podia estar levando pessoas a Cristo. E a Ásia valoriza os idosos. Que oportunidade histórica! E um exemplo, você vai para a Europa hoje, eles estão buscando pessoas aposentadas para dar visto. Olha que oportunidade que a gente tem, a gente não entende como Deus está trabalhando. Vamos ter ressignificado da vida. E as pessoas, quem está ouvindo a gente aí, poxa, às vezes a pessoa ela acha, poxa, eu estou velho já para servir o Senhor, ou eu estou velho para me envolver em missão, e nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Olha, os frutos pode ser nessa idade, nesse tempo. E essa é a oportunidade de Deus, tanto para
adolescentes, para crianças. Alguns países fechados, quando o pessoal tem crianças, abre uma porta tremenda. Sim. Adolescentes jovens. Hoje, intercâmbio cultural. A gente, quando escreveu o livro, 200 mil na época fazia intercâmbio cultural. Um exemplo, muitos pais pagam aí, um exemplo, aos 15 anos, um intercâmbio para os filhos, para aprender. Agora, você imagina as oportunidades que nós temos de estudar no exterior. E é isso que a gente está buscando. Eu quero ver um exemplo. Eu olho para Coimbra, lá em Portugal, falei, abri uma igreja de jovens entre os universitários. Um exemplo, na cidade de Beja, lá em Portugal, tem lá um centro tecnológico. Hoje, pagam qualquer quantidade a pessoas na área de tecnologia. Um exemplo, ir para lá para estudar e evangelizar. E a gente está, um exemplo, eu estou olhando assim, a Irlanda. A Irlanda me fascina, porque a gente está pensando até em projeto de autossustentabilidade. O pessoal ir para esses projetos, um exemplo, levanta os recursos para estudar, pode trabalhar. A gente está estudando um projeto agora que a gente visa levantar os recursos para ele sair, ir para a Irlanda, depois comprar uma propriedade em Portugal, uma moradia. E o governo português está financiando e subsidiando para jovens ter a sua moradia até os 35 anos de idade. Em 5 anos pode ter também a cidadania europeia.